Olá, pessoas que visitam esse canal, né? Tipo, esse livro aqui é um livro muito interessante do Gabriel Garcia Marques, foi Nobel de Literatura em 1982. Não por esse livro específico, né? Esse livro é o Del Amor e Outros Demônios, mas ele foi laureado pelo Nobel de Literatura pelo livro 100 Anos de Solidão, né? 100 Years of Solitude, or se você preferir um nome em espanhol, eu acho que é 100 anos de soledad, uma coisa assim. É uma narrativa assim, extremamente fantástica, mas extremamente real. Tipo, ele tem essa coisa de falar assim, poxa, negligência dos pais, né? Tipo, muitos pais são negligentes, mas ele transforma essa negligência, que é uma coisa tipo comum da gente ver por aí, em uma coisa, em uma narrativa super delirante, assim, tipo, a história desse em específico, né? É um casal totalmente frustrado, um casamento totalmente mal sucedido entre uma uma não negra, não escrava, mas também pobre, uh, colombiana do século XVIII, com um marquês muito rico, mas com alguns problemas mentais, né? E ele teve que casar com ela porque ela estuprou ele, né? Aí, tipo, você começa a ver as coisas do Gabriel Garcia Marques, né? Você fala assim, pô, mas como é que acontece um negócio desse, né? Falei, pô, ele precisou de casar com uma mulher que estuprou ele porque... E ele teve uma filha e esse marquês já era um marquês de 50 anos. E a Bárbara Cabrera, que é a pessoa que estuprou ele, era uma mulher de 20 anos na época, né? E eles tiveram uma filha que a história basicamente é ao redor da filha, né? Que é a Sérvia Maria de Todos Los Angeles, né? Que é uma menina branca, só que como o pai dela tinha uns probleminha mental e a mãe dela odiava ela, o que eles fizeram na Colômbia do século XVII, que essa história tipo conta em 1750, foi basicamente abandonar essa menina. E onde é que se abandona uma filha de um nobre, né? Na Colômbia do século XVIII, né? Se abandona no pátio da grande mansão do Marquês. E esse pátio da grande mansão do Marquês era basicamente o lugar onde os escravos ficavam, né? E assim, basicamente pela vida toda dela, a mãe dela não deu nenhuma atenção para ela e o pai dela também não deu nenhuma atenção para ela. E com 12 anos de idade, ela falava 5 línguas africanas e ela dançava com os escravos e ela pintava o rosto dela de negro para poder pertencer àquele grupo de escravos, porque ela nunca tinha sido de fato uma nobre espanhola, né, que era o caso do pai dela, que tinha sangue nobre. E é um marquês que foi designado pai, tipo assim, o avô da Sérvia Maria de Los Angeles era um designado da coroa espanhola para cuidar de uma colônia na Colômbia. Então, assim, era para ela falar espanhol, mas ela não fala espanhol. Ela não tem modos de pessoa branca. Ela não se veste como pessoa branca. Ela não usa pinico de louça como pessoas brancas. Ela não come em talher de prata, como os nobres espanhóis, né, faziam. E ela é totalmente diferente do que ela era pra ser, né? Tipo, porque o pai dela tinha problemas mentais mesmo, ele tinha um retardo. E a mãe dela odiava ela, então, tipo, ela foi abandonada. Mas ela foi abandonada assim, essa negligência é delirante. Tipo assim, a negligência é muito doida. Do, tipo, é, aí chegou um dia que ele tentou pegar e trazer a filha dele pro lado dele, né? O Marquês tentou colocar ela com roupa de branca, né? Tentou colocar ela dentro de casa. Aí os cachorros dele começaram a latir com a filha dele, porque na verdade aquilo ali era um estranho pra casa, porque os cachorros, tipo, estranharam a filha do Marquês, que na verdade seria a sucessora do Marquês. E e a história fica mais engraçada ainda quando ele coloca uma doença que não tinha cura nem tratamento na Colômbia do século XVIII, que é a raiva, né? Ou hidrofobia, né? Que é uma doença terrível, que ela é um vírus que inflama o sistema nervoso. Então, os seus nervos vão inflamando até você entrar num estado de loucura, né? Estranhamente a pessoa não tem cura, né? Tipo assim, a raiva não tem cura, só tem sistema de imunização, uma pesquisa feita por um cara chamado Louis Pasteur no século XIX.
E foi ele que livrou a humanidade do vírus da raiva. Mas na Colômbia do século XVIII não tinha nada disso, né? E aí ele pega e a filha dele é mordida por um cachorro que estava com raiva e depois o cachorro é encontrado morto. E o pessoal fala, não, então certeza que ela tem raiva porque o cachorro mordeu ela. Mas, mas não. Tipo assim, pode, não sei se realmente pode acontecer de você ser mordido por um cachorro que tem raiva, mas porque a mordida foi muito superficial em cima da pele, a doença não ser transmitida. Mas é o caso dela, do tipo, então existia uma suspeita e um medo muito grande que ela tivesse contaminado com o vírus da raiva, mas na verdade ela não estava. E aí o que o Marquês apronta? Né, o Marquês chama um médico, que o médico falou pra ela, olha, essa doença não tem cura, se a sua filha estiver contaminada ela vai morrer. E só que o Marquês, né, tentou cuidar da filha dele. E aí ele foi atrás de curandeiros e de coisas assim que não tem nenhum valor médico, né? Mas naquela época era o único recurso que eles tinham. Ele foi atrás do São Bernardo, né? Dos santos católicos, né? Ele foi atrás de ervas medicinais que os negros e os índios usavam, de curandeiros, e aí eles acabaram machucando muito a menina, porque ela já estava com a ferida, mas eles abriram a ferida de novo e começaram a colocar um tanto de casca de árvore. Alguns falaram que seria uma cura se eu tomasse sua própria urina, né? Outros falavam que a urina tinha que ser colocada na ferida, e outros falavam que uma árvore que tinha uma casca, ou se não uma planta, alguma coisa, e foram jogando um monte de porcaria nessa ferida, e a ferida ficou grande, né? Só que além disso, ele pegou, a menina também tomou um monte de coisas que fizeram mal para ela do ponto de vista psiquiátrico, ela começou a ter uns delírios, ela começou a ter uns problemas assim. E como ela tinha uns problemas assim, o que você fazia com um doente mental no século XVIII na Colômbia? Levava ao convento. Então ela foi colocada no pavilhão da Inquisição, que por incrível que pareça eu não sabia, mas aparentemente a Inquisição espanhola tinha jurisdição na colônia que era a Colômbia, no século XVIII, 1750, e ela foi colocada lá, e porque a ideia era justamente que ela teria sido contaminada e ela estaria com o diabo no corpo. Mas na verdade ela tinha só tomado uns remédios que não funcionavam e ela, né, acabou ficando alterada do ponto de vista mental. E aí eles pegam e chamam um padre exorcista. Só que a menina é linda, né? Tipo assim, uma espanhola, assim, de olho verde, tipo, a menina é maravilhosa. E o padre nunca viu mulher, né? Então ele pegou e meio que ele realmente se apaixona pela Sierga Maria de todos Los Angeles, né? E tipo, ele deve ter, sei lá, os seus 30 e tantos e ela tem seus 12. Então, assim, a relação deles é impossível, porque também ele não foi lá pra namorar ela, mas ele foi lá pra exorcizar ela. Só que não tem demônio nenhum, sabe? E aí ele mostra de uma maneira bem clara, né? Que tipo assim, o catolicismo dessa América Latina, né? Os nobres dessa América Latina, os cuidados, né? O tipo de diligência, né? A natureza com que as pessoas encaravam o mundo, né? Tipo, o que eles realmente sentiam, o que eles realmente faziam, né? O modo de pensar, sentir e fazer dos nobres dessa grande colônia da Europa que foi a América Latina, né? Seja na Colômbia, seja no Brasil, era uma mistura de negligência, loucura, obscurantismo e famílias destruídas, né, por mulheres que tinham um senhor apelo sexual, que é a Bárbara Cabreira, né, tipo, ela estuprou o cara e depois ela casou com ele, né, porque ela não era uma negra escrava, então ele era obrigado a casar com ela porque ela era filha de índio com branco. E aí você percebe que, tipo, a solução que eles deram pro problema da doença da menina é pior do que a doença da menina. E isso é muito comum na América Latina, sabe? Isso é muito comum. Isso diz demais sobre a convivência do nosso povo e a maneira com que os negócios, né, tanto públicos quanto privados, são geridos aqui na América Latina, né? Do tipo, por loucura, por obscurantismo, a única pessoa que fala alguma coisa que faz sentido normalmente é desprezada, né? Tipo, e assim, a terra é rica, mas as pessoas são pobres demais, do ponto de vista mental. E eles acabam, tipo, eles quase matam essa menina. Depois ela morre mesmo, tipo assim, mas eu não cheguei no final do livro. Tipo, acho que são 5 capítulos, eu tô no quinto deles.
Mas o início é muito engraçado, que ele conta assim como é que a criança foi tratada pelos pais dela. Que foi tipo não ser tratada, não foi educada, não teve nada. Tipo assim, ela praticamente não fala espanhol. E ela é super misteriosa, do tipo assim, ela é tão silenciosa que as pessoas falam que ela deve ter aprendido isso com os negros de alguma forma, mas ela não fazia barulho nenhum. Então, tipo assim, a mãe dela começou a colocar um sino nela, igual aquele sino de vaca, né? Ela colocava no punho, pra ver se ela não tomava um susto, porque, tipo, na hora que ela percebia, a menina tava muito perto dela e ela não fazia nenhum barulho, ninguém sabia como é que ela andava daquele jeito. Né? Então, tipo, e ela. E chegou no final das contas, tipo, eles fizeram com ela. Aí depois chegou um vice-rei nesse lugar, sabe? E o vice-rei pegou e, tipo, fez uma pintura dela. E naquela época não tinha retrato, então as pessoas. Ela estava internada dentro de um convento como uma pessoa que tem um diabo no corpo. E aí ele mandou um artista plástico e pegou e fez um retrato dela. Não sei se esse retrato vai aparecer depois, mas do tipo. Foi só pra deixar o padre louco, né? O padre viu ela, né, com a roupa bonita, assim, tipo, e aí viu a pintura, ficou 9 horas apreciando aquilo tudo, né? E e o livro é muito bom, tipo, a qualidade narrativa dele é muito boa, tipo assim, é uma pessoa muito especial mesmo, do ponto de vista de imaginação, do ponto de vista de organização de um texto, né, tipo assim, ele consegue colocar muito significado com poucas palavras, né, tipo assim, e ele deixa bem claro que a América Latina é uma espécie de quartos vazios com coisas fora do lugar, né? Tipo, que as famílias que vieram para cá e a escravidão que se estabeleceu aqui, todas essas pessoas eram basicamente isso, sabe? Era, era como se fosse assim, uma extrema opressão, mas que uma menina de 12 anos que não falava espanhol, ela conseguia ser dentro de um ambiente extremamente opressivo, que era tipo assim, um castelo do marquês que chicoteava escravos e que tinha um catolicismo, tipo assim, um monte de proibição da Bíblia, né? E era um ambiente extremamente hostil, no final das contas, porque tipo a mãe e o pai dela brigavam também. Então, naquele lugar que é totalmente hostil, né, marcada pela escravidão, marcada pela falta de liberdade diante dos preceitos religiosos de uma família disfuncional, ela, somente ela, somente ali, ela era totalmente livre. Porque ela não tinha nenhuma limitação no sentido, tipo, as pessoas não estavam tentando educar ela, né? As pessoas não estavam tentando convencer ela de nada, as pessoas simplesmente eram indiferentes a ela. Só que ao mesmo tempo ela não era uma escrava. Então, tipo, ela realmente conseguiu ter uma liberdade que nenhuma pessoa da casa tinha. E, tipo, ela conseguiu isso por negligência, por acidente, né? Tipo, e aí você vê isso, tá? A América Latina foi livre por acidente, tipo, só por acidente. A gente não fez bom uso da nossa liberdade, né? Tipo, nossas famílias são muito disfuncionais, né? A religião da gente é muito disfuncional também. Tipo, as instituições da gente que, tipo, as elites não souberam gerir essa terra e essa gente de uma maneira que fosse minimamente confortável, né? E aí você vê todo esse desconforto, né? Você vê todas essas coisas, tipo assim, a solução que oferecem é pior do que o problema que existe, né? Talvez tenha sido assim com o golpe militar no Brasil, né? Talvez seja assim com, sei lá, é, com a tentativa de implantação do socialismo, né? Tipo assim, a gente é pobre, tem um monte de problema, mas vamos colocar uma bandeira socialista que vai ficar tudo melhor, né? E os pobres serão, né, finalmente recompensados na medida do seu trabalho, né? E como ficou horrível na Venezuela, né? Tipo assim, como ficou realmente horrível, né? Tipo, é como se fosse, vai oferecer uma solução e essa solução é pior do que o problema que existe. É, então, assim, é a latinidade, é uma descrição profunda de tipo assim. E aí chega num lugar que fala assim: não, então vamos rezar, né? Vamos ter um apelo espiritual. E aí chega e fica mais louco ainda, fica mais absurdo ainda, fica mais maluco ainda, sabe? Tipo, ele fala: não, não, então tá, se não deu certo na religião dos colonizadores, no catolicismo, vamos pra religião dos índios, vamos pra religião dos negros, vamos pra outra. E fica pior ainda, sabe? Tipo, e vai aquela coisa assim, aquela sucessão de maluquice. Mas ele tá narrando a América Latina. Ele tá narrando a América Latina, ele tá narrando o processo da colonização, o processo cultural, né? Ele tá narrando amores, né? Basicamente ele tá falando sobre amores. Ele diz que o amor é um demônio, mas tem vários outros junto, né?
Então é isso aí, gente. Se vocês puderem ler, lê em espanhol. Se você for um leitor em português, pode ler em espanhol. Você vai entender, sei lá, uns 60, 70% do texto, mas você não vai parar de ler, porque é muito bom. A parte que você entende vai te estimular a ler mais.